Mateus capítulo 12, versículo 30, depois o 33 a 37. Mateus capítulo 12, versículo 30, e depois o 33 a 37. Mateus 12, 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. 33. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas da bondade que entesoura no coração. Entesourar é guardar tesouros, juntar tesouros no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Amém? É um texto duro, né? Mas palavras vindas de Jesus sempre são bem-vindas ao nosso coração, porque elas sempre trazem verdades que nos edificam. Então eu quero convidar você a destrinchar o texto comigo e que nós possamos então entender aquilo que Jesus quer falar para nós nessa noite. Começo pelo versículo 30, naturalmente o primeiro versículo que lemos. Ele vai dizer então que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então essa é uma primeira lição que eu quero passar nessa noite. Eu aprendi ela ainda no tempo do seminário. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu gravei ele em Lucas, né? Acho que ele está em Lucas capítulo 11, se eu não me engano. Mas eu me lembro que esse texto me chamou muito a atenção. Eu já comentei isso em algum sermão aqui ao longo do tempo que estou aqui, que é o fato dele isolar uma possibilidade de neutralidade, né? É como se ele... eu até anotei aqui o nosso ponto, né? Que é no reino não há muro, né? Nós precisamos decidir a quem seguir. Que é uma situação desconfortável que Jesus gera, mas que ela é totalmente realista, né? É como se você dissesse, não, mas existe um muro que separa os dois, pode até existir, mas ele tem uma diagonal assim que é tão fina que não tem como você parar em cima. Sabe quando você tenta, sei lá, botar um ovo em pé numa ponta de alguma coisa? Ele vai cair para um dos dois lados. Eu não sei se você já viu esses pequenos vídeos de internet. Um deles é o seguinte, ó, numa cafeteria tinha um copo de água com um limão em cima. Não sei quem já viu esse vídeo. E aí é uma brincadeira que, na verdade, faz a cafeteria ganhar umas moedas a mais. Ele diz assim, ó, se você conseguir empilhar uma moeda em cima do limão, você ganha um café grátis. Aí o que a pessoa faz? Ela põe uma moedinha e tenta empilhar, mas e se a moeda cai? Ela entra para dentro do copo e agora a moeda virou uma gorjeta para o restaurante. Então, ou seja, é praticamente impossível, porque o peso sempre vai fazer ele girar para algum lado. Então, ou seja, não tem como parar ali no meio. Isso, na época que eu preguei, me lembro, a primeira vez foi para adolescentes, né? Uma mensagem muito rica para adolescentes, mas que, óbvio, ela também serve para nós adultos. Esse confronto, esse desafio, ele serve para qualquer pessoa que tenha o mínimo entendimento da fé cristã, que não há um muro. Nós precisamos, né, não tem como sentar lá em cima dele e ficar espiando para os dois lados, né? Nós precisamos escolher um dos dois lados para estar. Então, em certo ponto, ao refletir sobre esse texto, Deus me deu o seguinte raciocínio, se você quiser pode anotar, ou pelo menos guarde no coração, que é, no cristianismo não há muro. Não há um lugar confortável onde você pode sentar e apenas observar o que está acontecendo dos dois lados sem tomar uma decisão, né? Ou seja, não existe uma torre de vigia que você senta e fica observando. Você precisa escolher, e Jesus diz isso com muita clareza, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Lembre? Entre pela porta estreita, caminho estreito que leva para a vida, porque a porta larga e o caminho largo leva para a perdição. Ou seja, Jesus, ele corrobora aquilo que ele mesmo está dizendo, não aquilo que eu estou dizendo, e ele diz, não, você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher. Não tem um lugar que você simplesmente observa, você precisa escolher, você precisa escolher. Então, não tem neutralidade, né? Ou você é a favor, ou você é contra. O que a gente precisa, então? De uma decisão. E aí eu quero te convidar agora a ir para o texto de Mateus, capítulo 16, bem pertinho de onde a gente está. Ande apenas 4 capítulos para frente. Mateus capítulo 16. Versículo 21 a 27. E ele vai dizer o seguinte.
Mateus 16, 21 a 27. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha que audácia, né? Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. E, na verdade, o intuito dele aqui era proteger Jesus, né? Ele fez isso na boa intenção. E aí Jesus, então, não sei se ele não entendeu a boa intenção, mas ele ficou bem bravo com Pedro. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus. Ou seja, ele tinha perdido, né? Pedro não tinha entendido, tinha perdido o olhar daquilo que Jesus tinha como propósito da salvação eterna, né, de ser o enviado de Deus, o Cristo, o Messias, e ele então disse: não, a gente quer que o senhor fique para sempre aqui. Mas, sendo bem sincero, eu no lugar de Pedro também achava maravilhoso ter Jesus ali perto fisicamente, mas Jesus tinha uma missão. Ele disse: não, você está atrapalhando isso. Então Jesus disse aos seus discípulos, né, agora obviamente para todos que estavam ali: se alguém quiser vir após mim, ele vai dizer, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua própria vida por minha causa, a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Esse texto também é um texto muito rico, todo ele naturalmente muito rico, né? Principalmente algumas partes, no final, quando ele vai dizer que nós receberemos uma retribuição pelas nossas ações. Gente, isso é muito desafiador. Isso é desafiador por quê? Porque a gente, em diversos sermões, você já deve ter ouvido o pastor dizendo: e se sua vida passasse num telão? Ou às vezes utopias e fantasias que temos do céu, quando a gente fala, né, vai que lá está passando a nossa vida no telão e a gente vai ser julgado, etc. Óbvio, isso são formas humanas de tentar enxergar a coisa. Mas, de fato, a Bíblia está dizendo que sim. Jesus está de olho. Ele está gravando, né, num disco rígido tudo que está acontecendo. E o próprio texto que a gente leu, o texto base de Mateus 12, está dizendo que tudo aquilo que a gente está dizendo. Então, olha que complexo isso. É claro que a gente entende que a salvação ela é através de Jesus, né, pela fé, pela graça. Mas ele está dizendo assim, ó, eu estou vendo. Estou vendo tudo aquilo que os meus filhos fazem, estou vendo tudo aquilo que os meus filhos dizem. Ou seja, nada passa impune, não tem nada que a gente possa dizer e que Jesus esteja dormindo ou não vendo. Né? Não é o que os Salmos diz, que o guarda de Israel não dorme. Ele está sempre acordado. Eu vou dizer para você, isso é maravilhoso e isso é terrível. Por que é maravilhoso? Porque nós temos um Deus bom que cuida da gente, que está de olho e que nunca perde o olhar da gente. Isso não é maravilhoso? Mas por que é terrível? Porque na hora que a gente quer pecar, Deus está vendo também. Porque é como se ele não conseguisse fechar os olhos, está sempre aberto. Né? Falando de forma ilustrativa, ele está sempre enxergando. E é isso que Jesus está dizendo, eu estou sempre vendo. Tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês dizem, eu estou sempre vendo. E ele vai dizer, então, você precisa morrer. No texto de Mateus 16. Quer vir após mim? Você precisa morrer. Quando ele vai dizer, tome a sua cruz, é claro que isso é ilustrativo. Você não precisa de chagas físicas. Você não precisa de automutilação. E há movimentos na história que já buscaram isso. Né? Há movimentos na história, ainda existem movimentos, né? Onde pessoas se enclausuram, abrem mão de coisas que eu, pessoalmente, entendo que você não precisa abrir mão. Então, a Bíblia é clara, há coisas que a gente tem que abrir mão e há coisas que não. Nós não precisamos abrir mão do casamento, porque foi Deus que criou a família. Não precisamos abrir mão dos filhos, não precisamos abrir mão do recurso financeiro, não precisamos abrir mão do conforto, não precisamos abrir mão de ter um carro se a gente tem condições, não precisamos abrir mão do tempo de descanso, não precisamos abrir mão de férias, não precisamos abrir mão de diversas coisas. Agora, o que o texto ensina? Você precisa, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga, você precisa negar aquilo que é pecado, aquilo que é destrutivo. Essa é a decisão de não tentar achar um lugar no muro. É de dizer, Jesus, eu estou do teu lado e eu quero negar aquilo que é pecado. Aquilo que é
errar o alvo moral de Deus, aquilo que Ele escolheu para mim, aquilo que Ele construiu para mim como história. Ou seja, destruir a minha vida, destruir a vida das pessoas que estão ao meu redor. Esse é o convite dele. Saia, né, desse muro que você está tentando sentar e não tem como, escolha um dos lados. É muito interessante porque sempre que eu cito esse texto, e, né, quando um pastor faz um sermão, ele ora por ilustrações e digo, Deus, como ilustro isso, como ilustro isso? Sempre me vem a mesma história. Então, eu já fui ovelha de pastores por muitos anos, então lamento quem já me ouve há 5 anos e meio, mas esse texto ele sempre foi associado à história do meu chamado. Eu já contei ela talvez ano passado, vou resumir muito rápido, né? Não é o foco aqui, mas era 2004 ano, né? E eu tinha recebido de Deus um avivamento no meu coração. Eu nunca tinha sido tão inflamado por Deus, né? Eu cresci na igreja, mas de forma muito superficial, né? Já na Igreja Batista de Montserrat, mas sempre como uma criança, um adolescente crescendo na igreja, mas ainda não totalmente comprometido. E quando esse ardor de Deus veio no meu coração com 17 anos, eu me lembro de 2 momentos tão importantes para mim, né? Que eu já citei aqui, que foi 2 campeonatos de skate, né? Na época eu era skatista, e a decisão tão doída de escolher não ir neles. E um deles, né, eu escolhi não ir para ir numa viagem missionária em Morungava. E é muito interessante você olhar para trás e pensar assim, eu já disse isso, né, mas eu preciso repetir. Eu não ajudei nada naquela viagem missionária. Pelo contrário, eu me lembro que eu fui para a fila das crianças que ganhavam pintura no rosto e pintaram o meu também, porque eu não sei se a gente estava meio sem nada para fazer. Foi uma plantação de uma igreja que não deu certo. Mas aquilo foi tão importante para a minha vida, para a minha história, para marcar uma escolha que eu fiz. Independente se eu ajudei ou não, eu tinha 18 anos, estava voltando para a igreja, mas eu escolhi estar naquele ambiente, né, do que estar desfrutando de algo que eu amava muito. E aí você diz, para que aquilo serviu? Aquilo abriu o caminho para uma segunda escolha. Essa sim mudou toda a minha vida. Foi 1 mês depois, né, o segundo campeonato de skate. E aí, de novo, eu escolhi ir para um retiro de jovens da igreja, 6 e 7 de novembro de 2004, Toca do Coelho, em Canela. E lá estou eu ouvindo o sermão. E Deus, então, me chama para o ministério. E aí minha vida é completamente mudada. E aí eu volto para esse texto e, de novo, Deus fala comigo, dizendo, você precisa tomar a sua cruz. Cada um tem a sua. E, de novo, gente, não há como uma igreja ser feita só de pastores. Primeiro, que ela seria chata. Segundo, que ia ter muita briga, né? Todo mundo querendo liderar, todo mundo querendo dar opinião. A igreja é muito bem organizada. Jesus chama alguns, não é isso que Paulo diz? Alguns para pastores e mestres. Então, cada um tem que entender o que Deus está dizendo para si. Para mim, naquela época, foi um confronto, um desafio. Ele disse, toma a tua cruz. A minha cruz, na época, foi abrir mão de skate, foi morar em Curitiba, foi recomeçar a minha história, foi, né, abrir mão da minha carreira, que eu tinha de office boy, que era muito estável, mas que eu abri mão, né? Eu pedi demissão do meu emprego. Me lembro que eu ganhava 20% de, sei lá, meio salário mínimo. Era uma coisa terrível, assim. E aí... Não, 20% de meio salário mínimo é uma conta que não faz nenhum sentido, né? Mas era meio salário mínimo menos alguma coisa que era o que o CIE ganhava. Então eu sei que eu ganhava muito pouco, mas era estável. Eles gostavam de mim, eu não precisava ter saído. E eu sei que Deus me convidou para abrir mão. Então essa foi a minha cruz, né? Essa foi o convite de Jesus para mim. Eu queria voltar, então, para a gente encerrar esse primeiro ponto, perguntar para você, né? Quando você ouve isso, o que Jesus gera no seu coração? Né? O que ele te fala sobre isso? Que pergunta que ele te faz? Que decisão que você precisa tomar? Ou talvez você está tentando, né? É difícil ilustrar isso, mas talvez você está tentando se agarrar no muro e espiar o que tem do outro lado, ou está tentando, sabe, se encaixar nele para sentar e dizer, depois eu decido. E meu papel, né, como a voz de Deus nessa noite, é dizer, você não vai conseguir fazer isso. Porque se você não decidiu entregar totalmente a sua vida para Jesus, você está do lado errado. Né? Você está do lado errado. O convite de Jesus é tome a sua cruz e me siga. E aí você vai ter que perguntar para ele o que é tomar a sua cruz. Mas eu preciso que você entenda, como, né, ovelha dessa igreja, pessoa que está debaixo da minha liderança, eu não acredito nesse tempo de espera. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher andar com Jesus. Amém? Caminhando no texto, em segundo lugar, ele vai dizer no versículo 33 que uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. 35. Mas o homem mau da sua maldade tira as coisas más. 33, 35.
O homem bom tira coisas boas da bondade que ele entesoura, né? Como eu disse, aquilo que ele guarda no coração. O nosso coração, o texto está dizendo que ele é uma espécie de depósito e que você faz um saque quando você precisa. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, ou seja, já está lá dentro. No reino de Deus, as ações é que importam. Esse é o nosso segundo ponto. No reino de Deus, as ações é que importam. Nós, enquanto cristãos, somos proclamadores de um discurso em que nós acreditamos. Isso é lindo, né? Nós falamos, nós publicamos nas nossas redes, nós contamos aos nossos amigos, aos nossos parentes, colocamos na descrição, né, do nosso perfil, seguidor de Jesus e etc. Tudo isso é válido. Porém, o desafio que esse texto lança no meu coração é esse, né? Sermos uma árvore de frutos bons e não apenas uma árvore que conta para as outras árvores que elas têm que ter frutos bons. É como se a gente fosse uma árvore ruim dizendo, ó, você precisa dar bons frutos. Isso não faz nenhum sentido no cristianismo, não faz nenhum sentido. Também outra coisa que eu preciso dizer para você, todo pastor que tem filho repete ilustrações do filho a cada 1 ou 2 sermões, então paciência comigo. Mas na criação da Cecília eu vejo muito esse desafio, né? Esses dias a Renata falou braba, né? Ela disse, puxa, tem que ensinar tudo. E a gente falou brincando, tem que, ela vem com um coraçãozinho vazio. Então pensa, quando você tem um filho, né? Felipe e Carol, que são os próximos, ela não sabe nada sobre nada. Ela não sabe nada sobre nada. Ela já ganhou alguma coisa através do carinho que vocês deram na gravidez, estão dando, mas ela não sabe nada sobre nada. Então, nossos filhos não nascem evangélicos, gente. Você precisa entender isso. As pessoas não nascem evangélicas. Jesus não tem netos. Você já ouviu essa frase? Deus não tem netos. Então, a Cecília não é uma netinha que Jesus teve. A Cecília, ela precisa conhecer o amor de Jesus e tomar uma decisão. E vamos lá, quem são os 2 evangelistas que ela mais tem acesso? Papai e mamãe. Só que por que isso é bom e é ruim ao mesmo tempo? Isso é bom porque nós somos as pessoas que mais temos tempo com ela. Nós podemos ensinar, passar valores, etc. Mas é ruim porque ela experimenta o que também nós temos de pior. Porque ela está ali sempre. Ela está sempre, ela vê as minhas conversas com a Renata, ela ouve as nossas conversas sobre vocês, sobre a igreja, sobre o reino, sobre Jesus, sobre as minhas frustrações, sobre as minhas dores. Ela está perto em todos os momentos. E é claro, a gente filtra, a gente sabe o que falar perto dela ou não, mas o que eu quero dizer é ela conhece o papai de verdade, que nenhum de vocês conhece. É importante vocês saberem disso. Não porque eu esconda, mas que não precisa mostrar, vocês sabem disso. Da mesma forma como existe um eu em vocês que eu também não conheço. E não tenta me enrolar que eu sei que eu não conheço. Você sempre vai trazer, gente, a pessoa... Isso aqui é um outro discurso de psicologia, mas não vamos trazer agora, né? Mas a personalidade, né? Vem do latim persona, aquilo que eu mostro para o mundo. É aquilo que eu apresento para vocês. Todos nós fazemos isso. Não estou dizendo que somos personagens, que somos pessoas más. Não é isso. Mas a gente não mostra o nosso lado ruim. A gente mostra o lado que cabe melhor para poder interagir publicamente. Esse é o nosso desafio, porque o que Jesus está dizendo é a gente vai descobrir uns sobre os outros. Porque nós somos árvores e árvores dão frutos. Então não é muito fácil. Eu, pessoalmente, não entendo absolutamente nada de plantas, eu já disse isso 300 vezes. Mas é claro que eu sei distinguir a maçã da bergamota. Né? Mas quando você está andando na rua e volta e meia tem as bergamoteiras tiradas aí pelas calçadas, você olha lá e você vê de longe, pá, olha lá as bergamotas maduras. E aí tem gente que só às vezes de olhar já diz se está madura ou não, né? Dá uma apertadinha, diz se está madura ou não. Eu que não entendo nada, preciso comer para ver se está azedo ou não. Mas, de qualquer forma, o fruto vai dizer que tipo de árvore é. É tão engraçado, porque esse texto ele parece tão óbvio, que até explicar ele eu me sinto meio tipo, bom, mas isso é óbvio. Mas o que Jesus está dizendo através dessa explicação dele é isso, gente. Nós somos cristãos. Nós somos árvore boa, plantada num Deus que é bom. Então, as nossas ações precisam mostrar a nossa decisão. Você vê que o texto ele é similar um ponto do outro, mas é isso, as nossas ações precisam mostrar a nossa decisão. Então, voltando a Cecília, às vezes eu explico quem é Deus, quem é Jesus, mas tem coisas que são desafiadoras. Por exemplo, ela tem uma Bíblia, né? A gente está terminando agora a segunda leitura, não é uma Bíblia completa, mas é uma Bíblia muito legal. É Bíblia 365 o nome, fica já a indicação para os novos papais. Ela não é recontação de histórias, ela é cortes de textos bíblicos puro. Então é legal porque ela já está ouvindo as histórias, de fato, a partir do texto bíblico. O Gabi, que está mais perto, né? Eu te vi lá atrás, né? O filho maior, Bárbara também. Ela é texto puro.
Então é legal que a gente lê as próprias historinhas, uma por dia, né? Um ano fecha. E aí esses dias, a gente está fechando agora a segunda, então, né? Estamos indo devagarinho. Só que desses dias ela teve, né, um momento evangélico, assim, que ela veio e... antes a gente dizia, filha, tá na hora de ler a Bíblia, senta aqui, tal, tal, tal. E esses dias ela veio cobrar da gente. Só que ela não veio só diz, mamãe, tá na hora de ler a Bíblia, papai, tá na hora de ler a Bíblia. Ela tem toda uma explicação. Eu vou gravar um dia, vou mandar para vocês. Por que é importante? Porque a gente não pode ficar sem, porque ela não consegue falar criança dela, fala criança, porque as crianças têm que ler a Bíblia, porque não sei o quê. E aí eu digo, barbaridade. Você pensa assim, que testemunho que eu vou dar? Porque ela me deixa sem chão, porque às vezes eu estou cansado, gente. É quase 10 da noite, hora dela dormir, e ela lembra da bendita Bíblia. A gente quer ler todos os dias, mas às vezes a gente esquece. E aí eu não posso dizer não. Posso dizer não? Não posso. Posso dizer, filha, isso não é importante, a gente faz depois. Só que tem dia que ela está muito evangélica, porque dela também quer o devocional, ela tem o devocional, aí ela quer a musiquinha dela também, e a gente também está ensinando ela a ler e escrever, então também tem que isso. A gente diz, tá, filha, calma, vamos focar no que é importante, que é a Bíblia, o resto a gente faz outro dia. Só que, por exemplo, imagine como que é o crescer de uma criança que ouve um pai dizer que a Bíblia é importante, mas que ela nunca vê lendo. Então, por exemplo, eu e a Renata, a gente já conversou sobre isso, porque eu gosto de ler a Bíblia aqui na igreja, não em casa. Eu sempre gostei da ideia de que as coisas que eu preciso fazer e tem a ver com aqui, eu quero fazer aqui. E em casa, meio que eu desligo. Só que ela nunca me vê lendo. E aí a gente um dia... Foi tu que sugeriu isso, né? Falou, quem sabe tenta ler algumas vezes em casa, ou final de semana, que eu estou mais em casa, ou na segunda, para que ela veja. Como, não um ato de... Não como algo... falso, né? Vocês entenderam o raciocínio, mas trazer aquele hábito que eu tenho daqui e jogar para lá para ela poder ver. Porque um dia vai sair essa pergunta, não vai? Papai, por que você fala que é importante ler a Bíblia se eu nunca vi você lendo? Aí, até explicar. Então, voltando. As ações é que importam. Então, ela tão pequenininha já está vendo as ações. Né? Às vezes a gente já tem conversas difíceis e complexas. À medida que ela cresce, as conversas ficam mais complexas, mesmo que ela tenha 4 anos e 3 meses. Mas as conversas vão ficando mais complexas, é claro. Ainda não chegamos se Deus existe ou não, essa pergunta ela vai vir, né? Ainda não chegamos naquela pergunta de como é que Deus faz para entender tantas orações se ele só tem 2 ouvidos. Aí você vai ter que explicar que Deus não tem 2 ouvidos, que Deus, né, ele não tem um corpo físico, que ele é transcendente, imanente, aquela coisa toda. Mas como é que explica isso para uma criança pequena? E como é que explica isso para nós adultos? E às vezes nem a gente se organiza para entender isso daí, como é que funciona. Mas voltando para o texto. Então, ou seja, esse ato de explicar a fé, ele funciona muito melhor quando nós vivemos a fé. Né? Ou seja, é muito mais fácil quando os frutos eles estão saindo da nossa vida. E aí a gente pode dizer, está vendo esses frutos que a minha árvore está dando? Eu também quero convidar você a viver esses frutos. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 5, versículos 5 a 7. E aí nós podemos enxergar o grande conselho desse segundo ponto. Como que a gente faz para lutar essa dualidade, para vencer essa dualidade do nosso coração? João 15, 5 a 7. João 15, de 5 a 7. Ele vai dizer, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Voltando à primeira linha lá do texto, né? Ele vai dizer, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. O segredo para o segundo ponto é a permanência. É permanecer em Jesus. Não existe outra forma. É permanecer em Jesus. Estando próximo a ele, os frutos aparecerão. Estando longe dele, nós seremos como uma árvore seca, feia, cansada, que não dá bons frutos e que, segundo ele, ainda é jogada fora. Resumo de toda essa história. Nós precisamos andar perto de Jesus, através das disciplinas espirituais. Porque o andar perto é feito de ações. E nós temos sempre listado as ações. Oração, leitura da Bíblia,
jejum quando possível, meditação, né? Ler com calma a Bíblia, contemplação, né? Como eu já falei algumas vezes, botar a cadeira de praia no pátio, na varanda, na sala, em qualquer lugar, e ficar pensando em Deus e não nas coisas que você tem que fazer ou no celular e etc. Passar tempo com Ele, né? Ouvir louvores, ouvir podcasts, ouvir sermões que edifiquem, né? Não de bobagem, mas que edifiquem, e gastar esse tempo com Deus, desfrutando de Deus, conhecendo Deus, aprendendo sobre Deus e tornando a nossa vida frutífera, estando perto dele, para que, estando perto dele, nós nos pareçamos com ele. Amém? Vamos para o terceiro e último lugar. Estamos agora de volta em Mateus capítulo 12, e a gente vai para o versículo 34, depois 36 e 37. Volte para o texto base, Mateus capítulo 12, e leremos o 34, depois 36 e 37. O texto diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa gravar esse versículo e precisa aplicar esse versículo. 36, ele vai dizer: mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. De toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Terceiro ponto, a nossa boca mostra o Deus a quem servimos. A nossa boca mostra o Deus a quem servimos. A boca fala do que o coração está cheio. O que é a boca, então? Ela é apenas um transmissor daquilo que nós somos de fato. Então preste bem atenção, a gente fala que a língua é má. A língua não é má. A língua, ela apenas é instrumento, ela transmite. Né? O que ela faz é puxar lá do coração aquilo que nós estamos pensando, sentindo e aquilo que nós acreditamos. Ela é uma transmissora. Agora eu quero juntar esse texto com o texto de Tiago. Vai lá para o final da Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. Né? Se você já leu esse texto, rabisque. Se você não leu, preste bem atenção. Esse texto é um texto fundamental para a gente entender esse nosso último ponto. Tiago 3, de 1 a 12. Todo mundo achou? Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem nós os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha que interessante, né? Como que começa um incêndio numa floresta? Ele começa com uma pequena fagulha. E vocês viram, por exemplo, o incêndio que teve em Los Angeles, acho que foi início do ano passado, que destruiu um grande percentual da região. E provavelmente começou com o quê? Uma ou duas ou três pequenas fagulhas, numa árvore, em duas, em três, em 10. Volte para o texto, versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago estava bravo quando escreveu esse texto. Né? Versículo 7, a espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua, é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, da mesma boca procedem bênção e maldição. Preste atenção nesse desafio que o texto apresentou no final. Né? Da mesma boca vai sair o que é bom e o que é mal. Meus irmãos, isso não está certo. Ele está indignado, ele está dizendo, não podemos fazer isso. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Vai dizer, meus irmãos, versículo 12, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, preste bem atenção. Leia aqui o termo boca, né? Nos dias de hoje, sim, por boca, né? Esse órgão que a gente usa para falar, mas também por... Vamos ver quem acerta. Por dedos. Boca e dedos. Porque por onde que a gente pega hoje em dia? Pelos dedos, gente. Quando a gente escreve coisas em redes sociais ou em mensagens do WhatsApp. Então a gente precisa ser inteligente na leitura do texto e contextualizá-lo. Quando ele está dizendo boca, é a forma que a gente tira para fora aquilo que a gente sente. Se hoje a gente tira para fora na ponta dos dedos, é óbvio que a gente precisa interpretar o texto. E dizer, não, mas eu não falo nada de pecado, eu só escrevo. Pelo amor de Deus, né? Isso é interpretação de texto, não é nem de Bíblia, é interpretação de língua portuguesa. Mas vamos lá, para a gente ir para os finalmente do texto. Em primeiro lugar, você não pode dizer tudo o que você pensa, pois isso lhe causará problemas. Entendeu? Esse é um ensino bem básico e bem simples. Você não pode dizer tudo o que você pensa, pois isso lhe causará problemas. Muitos problemas. Por quê? Porque o que nós pensamos nem sempre é bom. Nós não podemos ser reativos. Meu provérbio, né? Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você sabe, controle a sua língua. Provérbios 10, 19. Quanto mais falamos, mais perto estamos de pecar. Então, o que a gente faz? A gente precisa ser sábio e guardar a nossa língua, falar menos, pensar antes de falar, né? Você não precisa dizer tudo o que você pensa. São 2 conselhos, tá? Você não pode dizer tudo o que você pensa. Esse é o primeiro. Ou seja, seguro. E o segundo, ele é similar, mas ele é diferente no seu âmago, né? Você não precisa dizer tudo o que você pensa. Qual que é a diferença dos dois? O segundo é um entendimento de que nem toda a opinião que você tem ela é válida. Nem toda opinião que você tem precisa ser dita, nem toda opinião que você tem ela precisa ser externalizada. Você não precisa dizer tudo o que você pensa, porque nem sempre o que você pensa é bom e precisa ser dito. Existe um dos melhores conselhos que é guarde para você, porque nem sempre o que você produz é bom. Então, com todo amor e carinho, se o que você produz é lixo, não esparrame o lixo, guarde e peça para Jesus, volte para o texto bíblico. Diz Jesus, limpa a minha vida, purifica meu coração. Porque é só Ele que pode fazer isso. Aí você tem que voltar para o segundo ponto, tome a sua cruz. Se a sua cruz é guardar o que você está pensando, essa é a sua cruz. Então não diga. Eu fiz aqui alguns apontamentos, né? Você não precisa dizer tudo que pensa, etc. Então, alguns deles, tá? Comentários bobos. Homens gostam muito de fazer isso, mulheres fazem menos, tá? Comentários bobos, desnecessários, não faça. Segundo, comentários sobre mulheres, né? A gente estava brincando sobre isso esses dias, mas eu vou falar bem sério sobre isso. Sobre peso, beleza, cabelo, roupa. Homens, não façam nenhum tipo de comentário sobre isso, nunca. No sentido de, se está bonito, não faça. Ela tem o marido dela para comentar. Se está feio, pelo amor de Deus, morra, mas não fale. Não pense, não ria, não respire. Você não pode fazer um comentário negativo sobre uma mulher nunca. Mulheres, eu estou certo? Obrigado. Resolvido esse assunto? Nunca. Ah, mas ela é minha esposa, eu tenho intimidade, eu posso falar o que eu quiser. Você não pode falar o que você quiser. Estou certo, Renata? Obrigado. Não pode, porque não precisa. Aí a gente vai lá para Efésios, não saia da sua boca palavras que não edifiquem. Se não vai edificar, não fale. Se não vai edificar, não fale. Se não vai edificar, não fale. Se o que você tem para dizer não vai edificar a pessoa que está ouvindo, não fale. Ah, mas eu sou um gentleman e às vezes eu gosto de elogiar. Eu gostava bastante quando eu era solteiro no tempo de seminário, porque eu tinha muitas amigas. E em minha defesa, eu não era namorador. Eu só tinha muitas amigas. E aí eu me lembro que eu gostava de dizer, puxa, fulano, teu cabelo tá bonito, aquela coisa toda. Só que imediatamente, quando eu parei, quando eu comecei a namorar, óbvio que eu tive que parar com isso, mas eu gostava. E aí eu dizia, e agora, tio, o que eu faço? E aí eu me lembro que a gente... Na verdade, eu tive uma namorada antes da Renata, isso não é segredo, tá? Mas foi com ela que eu já aprendi essa lição de não, eu vou ter que segurar. Então você não precisa. E às vezes eu falo para a Renata, faz por mim o elogio. Né? Não sei se a gente já conversou, se você não gosta disso, mas
Às vezes eu digo, puxa, né, fulano está tão bem arrumada hoje, vai lá e elogia ela, diz que a roupa dela está bonita, etc. Então, não precisa sair da minha boca, entende? A coisa, eu abençoo triangulado, né? Abençoo por tabela. Eu digo, vai lá e faz por mim. Mas voltando ao texto, esse tipo de comentário ele pode ser ruim, ele pode machucar, ele pode quebrar o coração de uma mulher de um jeito que você não repara nunca mais. Eu vou dizer uma coisa que Pedro já disse, mulheres são sensíveis. Não foi o que Pedro disse na Bíblia? Ah, outra rida ali. Depois a gente conversa. Mulheres são... Eu já fiz umas piadas também ali que eu não devia. Mulheres são o sexo... Eu não estou dizendo que eu acerto em tudo, eu estou explicando o que a gente tem que fazer. Mulheres são o sexo frágil. Isso não é um conceito geral que está por isso. Foi dito na Bíblia. A gente precisa cuidar do coração delas. Amém? Muito fraco esse amém. Vamos de novo? Os homens têm que dizer amém bem alto, porque somos nós que bagunçamos esse assunto. Amém? Fraco ainda, gente, mas pelo amor de Deus. Vamos de novo? Amém, homens? Obrigado. Piada boba e piada suja. Mas eu não vou gastar o meu tempo aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido um homem crente comprometido que ama o Senhor Jesus, entregou a sua vida para Jesus, fazer uma piada suja? Não precisa me dizer se você faz ou não. Só me responde. Faz sentido? Faz sentido alguém que professa fé em Jesus dizer, olha aqui o que eu fiz aqui, que engraçado. Aí vai lá e manda para a pessoa. Aí você diz, mas então o pastor quer que a gente seja chato, não seja engraçado? Pelo contrário. Eu, por exemplo, tenho uma curadoria de memes muito qualificada. Eu gosto muito de coisa boba da internet. Mas, gente, você tem que separar o que é entretenimento. Entretenimento não é pecado, senão não existiria cinema, não existiria desenho, não existiria nada disso. Entretenimento não é pecado, ele é uma ferramenta para descompressão psicológica, para você relaxar, se acalmar, você volta do seu trabalho e você diz, beleza, vou relaxar, você pode fazer isso, mas você precisa separar isso de acordo com a Bíblia. O que é pecado é aquilo que é pecado, aquilo que passa de limites, e aí você e o Espírito Santo têm que te ajudar. Amém? Quarto lugar, e aqui a gente precisa conversar sobre isso. Raquel, está pronta a minha foto? Eu não ia mostrar essa foto porque ela é pesada, não tem nenhum palavrão nela, tá? Ela é pesada, mas você precisa ver essa foto e ela vai responder sobre o que a gente vai conversar. Essa foto ela foi tirada no contexto da primeira eleição do Bolsonaro, acho que foi 2018. Quem escreveu isso aqui foi uma líder de célula da igreja que nós fazemos parte, uma igreja bem grande. Vocês querem que eu leia ou vocês estão conseguindo ler? Ela está falando sobre, né, o outro lado político que ela não gosta. E ela, então, disse que eles representam o lixo, pessoas decadentes, lixos ambulantes, dignas de um hospício, representam as latrinas. Esposa de um líder de célula da minha antiga igreja. Deu para entender onde eu quero chegar? Pode tirar a foto. E exclui, Raquel, por favor, a foto, tá? Eu mandei no grupo da multimídia, né, e disse que não era para fazer piada, não era para comentar, porque isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é alguém... Essa mulher é crente, eu conheço ela, uma amiga, né, não é alguém próxima, mas é uma amiga, e que ama Jesus, eu sei disso, que vai na igreja todos os domingos, etc. Isso aqui é antigo já, você pode ver que é uma versão bem antiga do Facebook, quando eu tirei, eu guardei, que me chocou, né, e disse um dia, talvez eu, quando pregar sobre isso, eu uso a foto, e hoje calhou de usar a foto. Então, o meu quarto, né, ensino dentro do ponto da língua é comentários em postagens de internet ou as próprias postagens da internet. Por que eu disse que hoje a gente peca? Porque o que Tiago disse no texto não parecia duro. Ele falou, pô, né, ele vai usar até a expressão inferno, que é uma expressão tão pesada que vai remeter à condenação eterna. Parece pesado falar sobre isso. Mas, gente, é o que a nossa vida muitas vezes faz. É o que nós fazemos quando a gente expressa ódio através das nossas mãos. Aí você diz, mas eu não tenho rede social, eu não expresso. Se você tem um WhatsApp, se você fala com alguém, se você tem, às vezes, um chat interno do trabalho em qualquer ambiente. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, não é o ambiente, gente. É você, sou eu. O ponto aqui não é a ferramenta. O ponto aqui é a pessoa. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos mudar. E nós, mudados, você pode estar no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no YouTube, no WhatsApp, em qualquer lugar que você quiser do universo, que do seu coração vai sair coisas boas e da ponta dos seus dedos vai sair coisas boas. Então, isso daqui é um exemplo muito triste de onde que a gente chega quando a gente acha, primeiro, que ninguém está vendo, e as pessoas estão vendo. Segundo, dá para ver que é fácil de printar,
né, printar, tirar a foto daquela imagem no computador. Olha só onde que foi parar a foto, aquilo que essa pessoa escreveu. É óbvio que eu nunca vou dizer quem é, não vou postar isso, etc. Mas é triste. Por quê? Porque vai rodando. Então você precisa entender isso. Quando você está dentro de uma rede social, a não ser que você crie um perfil fake, né, que a gente chama que é um perfil mentiroso, que também é um pecado, tá? Porque você não está sendo você está se escondendo atrás de outro nome, de outra foto, de outra imagem. Eu já fiz isso e quero contar e confessar o que eu fiz. Eu nunca tive Twitter e na época da eleição eu criei um Twitter, eu e um outro amigo. Foi engraçado, mas depois eu vi que me perdi. Porque o que eu fiz? Eu criei um fake para poder acompanhar as notícias mas não é porque eu queria opinar, eu só queria olhar o que estava acontecendo nas notícias sem que ninguém soubesse que eu estava lá no Twitter, porque eu não queria que ninguém me seguisse, porque eu não queria seguir ninguém. Então, o que nasceu ingênuo ou neutro, depois eu disse, bom, mas eu posso comentar. Eu posso escrever para esse fulano que ele é um bobão, ou outras coisas. Eu posso dizer que tal partido não presta, eu posso dizer que tal candidato não presta, eu posso... O que eu fiz? Eu fiz isso por 2 ou 3 dias, até que eu fiz o quê? Perdi o controle. O que aquilo serviu para mim como uma forma de eu externalizar uma raiva crescente dentro de mim por um partido político e uma ideologia. Que eu ainda tenho, mas eu não preciso externalizar. Porque isso é uma questão ideológica pessoal. Pessoal. O que eu fiz então? Confessei meu pecado, eu te contei, né? Confessei meu pecado, excluí a conta, nunca mais entrei. E hoje, quando eu entro nas redes sociais, eu ainda coço os meus dedos. Porque tem coisas que me irritam muito. Só que eu lembro que eu não sou só um pastor, eu sou um cristão, eu represento uma fé, eu represento Deus a quem eu acredito. E aí o que eu faço? Eu preciso refrear os meus dedos. Só que como tem coisas que eu não consigo, eu tive que sair. Então eu já expliquei por cima, né, mas nunca dei detalhes. Mas tem 3 grandes razões por eu não estar hoje no Instagram e uma delas é essa. Porque eu tenho medo de não me controlar e escrever coisas que eu não devia. E não assim sair ofendendo, chamando de coisa que tal, mas de me meter, de ficar, sabe, botando a minha opinião ali. Então, voltando ao que eu disse, você não precisa dizer tudo o que você pensa, porque nem sempre o que você pensa é bom. Ou precisa ser dito. Voltando ao texto bíblico. Então, a boca ela vai falar do que o coração está cheio. Para a gente encerrar e entregar nas mãos de Jesus, a gente precisa pedir que Jesus mude o nosso coração. Às vezes eu orava dizendo, Jesus, muda a minha língua, mas não precisa mudar a língua, porque a língua está aqui, ela funciona, ela precisa funcionar. Jesus tem que mudar o coração. Para que a partir de um coração rendido, eu possa fazer o quê? E aqui eu quero encerrar esse sermão com conselhos. Use os seus lábios, né? Ou seja, a partir de um coração dócil que Deus vai te dar, primeiro, para orar com as pessoas. Conhecidos ou desconhecidos. Orar com as pessoas. Dizer, fulano, posso orar com você? Alguém te conta algo difícil. Em vez de você só fazer cara de dor, ora com a pessoa. Orar uma pessoa com a outra não é tarefa do pastor. Você não vai achar isso na Bíblia e não vai achar em nenhum documento da nossa igreja, porque não existe. Orar uns com os outros é tarefa de crente. Não é isso? Tiago capítulo 5, versículo 16, orem uns pelos outros. E assim a gente vai ser curado e abençoado. A gente vai poder desfrutar de um tempo maravilhoso. Então use a sua boca para abençoar as pessoas que moram com você, as pessoas que convivem com você e as pessoas que você não conhece. Que é a melhor forma de evangelismo do que ouvir um desabafo de um colega, no final olhar nos olhos dele e dizer assim, puxa, obrigado por compartilhar isso comigo, posso orar com você? Gente, ali você já tem meio evangelismo andado. Você não precisa nem explicar trocentas coisas que você não sabe sobre teologia e teologia da salvação. Você pode só orar com ele e dizer, olha, quando você quiser conversar de novo, eu estou disponível. E se você quiser conhecer minha igreja, domingo, 19 horas, a gente está lá. Se você não sabe explicar a salvação. Se você sabe, aí você segue para a próxima etapa. Mas, ou seja, use a sua língua para abençoar as pessoas, para elogiar respeitosamente as pessoas. Elogios são coisas maravilhosas. Eles vêm de Jesus. Você não precisa elogiar coisas que você não deve, ou partes que você não deve, ou fazer comentários indevidos. Mas você pode elogiar a comida que a pessoa fez, a forma que ela limpou, a forma que ela serviu. Eu já preguei sobre isso, né? Agradecer as pessoas que servem a gente no culto, os pais das crianças, agradecer as tias das crianças, né? Que estão lá com as crianças. Hoje tem bastante criança lá. Olha só o silêncio. Só temos esse silêncio porque temos 3 voluntários, não só cuidando das nossas crianças, mas abençoando, ensinando, brincando, trabalhando, gastando tempo.
e não estão aqui sendo abençoados ouvindo o sermão, mas estão lá nos servindo, porque a minha filha está lá. Então eu estou sendo servido nesse momento. Agradeça. Terceiro lugar, falar coisas que edifiquem, né? Que é similar, mas, ou seja, quando você for falar, quando você for entrar numa roda, abençoe as pessoas. Converse coisas legais, fale sobre aquilo que edifique, fale sobre o reino, fale sobre a igreja, fale sobre o pastor que você conhece, fale sobre o que você leu na Bíblia essa semana, o livro que você está lendo, o que Deus te ensinou. A Bíblia diz, não saia da boca de vocês palavras que não edifiquem. Então, isso, nós não estamos liberados para fazer isso. A Bíblia não nos dá esse espaço. E eu botei aqui também, por último, ensinar aquilo que nós sabemos, né? Como é legal a gente poder repartir coisas, dividir coisas, né? Isso é uma característica minha, por exemplo. Eu adoro falar das coisas que eu aprendi, principalmente de assuntos que me interessem, como, sei lá, geopolítica ou mercado nacional e internacional e coisas do gênero, né? Eu gosto. Se você me perguntar quanto fechou o dólar sexta, eu sei quanto fechou o dólar sexta. Eu gosto de falar sobre isso. Então, ou seja, daqui a pouco você pode ensinar alguém alguma coisa, né? Ou quem aí é do ramo das ferramentas, né? Ensinar esse tipo de coisa, ou qualquer outro assunto. Mas, enfim, são conselhos até não tão profundos, mas eu estou querendo dizer o quê? Use a sua boca para fazer o bem para os outros. E não use para gerar destruição. Por favor, lembre que tudo aquilo que você disser, que você escrever, qualquer comentário que você fizer no WhatsApp, Jesus está vendo. Né? Seu pastor não vê. Às vezes, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu chefe não vê. Mas Jesus está vendo. Então, lembre-se que tudo aquilo que a gente fizer, os dois textos prometem isso, o de Mateus 12 e o de Mateus 16, que o que a gente falar, o que a gente fizer, vai ser usado numa espécie de tribunal, né, contra nós. Então, de novo, gente, isso aqui não é uma ameaça, né? Não é um sermão para assustar você. É um sermão para um convite. Agora eu quero orar com você, quero convidar a banda aqui na frente e quero que a gente ore e responda esse convite de Jesus, dizendo: Jesus, a minha resposta para o Senhor é: eu não vou ficar em cima do muro, né? Eu vou entregar meu coração. Pode fechar os seus olhos e orar agora. Esse momento ele é seu primeiro. Você fala com Jesus e depois eu vou orar com você. Você diz para ele aquilo que você sentiu ao ouvir esse sermão. Você diz para ele aquilo que está passando, né, na sua cabeça, nas suas emoções, aquilo que está no seu coração. Você conversa com Jesus em silêncio. Esse é o seu momento. Você que está em casa também feche seus olhos e entregue seu coração a Jesus nesse momento e responda para ele que você quer dar bons frutos, que você quer ter o seu coração transformado e faça dele o seu amigo, seu Deus poderoso que vai caminhar com você nessa jornada de transformação. Jesus querido, nós queremos orar, Deus, nessa noite, te agradecendo por esse texto tão inspirador, ao mesmo tempo tão desafiador, que nos convida a tomar uma decisão, Pai. Quero pedir em nome de Jesus que nós consigamos entregar o nosso coração a Ti, Deus, e consigamos entregar bons frutos com a nossa vida, com as nossas falas, com as nossas posturas. Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Pai. Que a gente consiga abrir o nosso coração para Ti, deixar o Senhor penetrar e transformar ele em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir isso, Pai. Quero pedir também pela nossa semana que se inicia, que a gente possa andar lado a lado contigo a cada minuto, Deus. Quero pedir pela semana que se inicia, que a gente possa ver o Teu amor a cada minuto, cuidando da nossa vida, da vida da nossa família, Pai. Quero orar pela vida de cada pessoa que está aqui, que vai enfrentar uma semana, às vezes, desafiadora pela frente. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, Deus. Nós entregamos o nosso coração para Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente.